Olá amigos e amigas do canal Produte, estamos hoje em Jaguariúna para falar muito sobre treinamentos e emergências nas áreas industriais, do agronegócio, com uma das pessoas que mais entendem no assunto, Anderson Rinaldi, da Rinaldi Assessoria. Você quer saber um pouquinho mais sobre isso? Não sai daí, que é logo depois da vinheta. Bem, não esqueça de fazer as suas inscrições no canal Produte, ativar o sininho para receber a notificação dos nossos novos vídeos e, lógico, vai lá, dá um joinha, um like. Isso ajuda bastante as visualizações e a propagação das nossas informações, que são feitas com muito carinho para vocês. Seja muito bem-vindo, Anderson. Obrigado por estar aqui no canal Produte. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. Um prazer imenso aí poder compartilhar um pouco de informação. O Anderson é uma das pessoas mais requisitadas na área. Fala um pouquinho só sobre a sua carreira, para quem vai nos escutar agora entender. Experiência nacional, internacional. Conta um pouquinho da tua carreira, rapidinho. Perfeito. Comecei como técnico em segurança do trabalho em 2006 e depois dessa formação tive a oportunidade de vir me especializando e entrando mais na área de saúde, segurança, emergências. E hoje faço carreira nos maiores centros de treinamento para bombeiros do mundo, nos Estados Unidos, no Texas. Sou formado nas maiores referências de emergência na Europa, América Latina e desenvolvo projetos. Sou palestrante internacional, atendo grandes empresas aí no mercado brasileiro e uma grande variação de órgãos públicos aí da área de emergência. Quer dizer, nós estamos falando com quem realmente pode dar informação de qualidade sobre o tema. E aí eu já queria começar com um pouquinho de dados aqui. Nós estávamos antes na entrevista, você estava olhando algumas estatísticas e eu vou falar um número aqui e vou entrar na primeira pergunta. Até hoje morreu no Brasil, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, 267 mil pessoas de mal súbito. E só hoje, no dia de hoje, nós estamos gravando a entrevista exatamente agora, 9 da manhã, às 8h55, o Anderson checou os dados na Sociedade Brasileira, nos aplicativos aqui. Até agora, já morreu 405 pessoas de mal súbito no Brasil no dia de hoje. Enfim, a incidência de acidentes e de problemas é muito grande. Vamos começar pelo mal súbito, tá? Antes de falar sobre incidência de acidentes na área rural, eu queria falar um pouquinho sobre mal súbito para puxar isso aí. Como é que a pessoa pode tratar isso e vamos transportar isso para o agronegócio? O mal súbito é um problema que acontece muito no agronegócio e as pessoas não sabem lidar com isso. Fala um pouco sobre a sua experiência e como tratar com esses assuntos. O que pode ser feito? Perfeito. A maior dificuldade na condição do agronegócio é você ter áreas isoladas, né? Nós temos fazendas... No Pará, por exemplo. Com grandes distâncias a serem percorridas, a um hospital mais próximo, a uma condição de atendimento mais próxima. E devido a um pouco também de falta de cultura no nosso país em requisito à emergência, a gente acaba não tendo essa preocupação uma vez que não aconteceu, né? E aí quando acontece, infelizmente, eu não estou preparado, eu não tenho capacitação, eu não tenho um recurso mínimo ali para aquele momento gerar uma qualidade para a pessoa que necessita de um atendimento voltado, por exemplo, a mal súbito. Isso tem que partir, então, quando você vai montar um projeto, uma fazenda, até para o dono, né? Não é só para o funcionário. O cara está lá, vamos imaginar numa região, vamos voltar para o meu querido estado do Pará. Você está lá no sul do Pará, numa região onde você tem um acesso até a cidade com um hospital de qualidade aí de 2 horas, às vezes 3 horas de veículo, né? Sim. Isso dizendo um tempo bom. Vamos imaginar que não esteja num tempo ruim. O que esse cara pode ter Como é que ele pode trabalhar esse tipo de assunto? Ele tem que pensar no quê? O que ele tem que ter dentro dessa fazenda para diminuir o risco? Na verdade, vai muito da condição de investimento que o proprietário queira fazer, mas a gente tem equipamentos extremamente avançados que são disponibilizados com capacitações básicas para a própria equipe, para o próprio proprietário ali do agronegócio. E a dificuldade maior ainda é saber que, por exemplo, às vezes eu estou a 3 horas de um hospital no Pará, né, uma referência que você usou, e às vezes esse hospital também não vai tratar a minha necessidade daquele momento. Então, quando a gente fala de desenvolver um projeto em uma unidade
em específico da condição rural, é muito importante fazer uma análise de toda a condição em torno, o que a cidade mais próxima tem, como ela consegue me ajudar. Você tem que mapear tudo. Mapear tudo para gerar um conforto, sabendo que, às vezes, até mesmo não só o funcionário, mas eu como fazendeiro, como proprietário, né, do agronegócio, eu também posso necessitar de um auxílio. A doença não escolhe, né? De forma alguma, ninguém quer ser vítima, né? Exatamente. Aí a gente entra na incidência de acidentes na área rural. Vamos falar um pouquinho. A gente trabalha numa linha de trabalho assim, é campo, né? A maioria das vezes. Você tem plantações, soja, milho, você trabalha com maquinário, trabalha com gado, sim, uma série de coisas, né? Ensilando, confinamento. Então você está sempre exposto a algum tipo de risco, por maior que seja a preparação. Fala um pouco sobre como prevenir isso e o que pode ser feito também em relação a isso. É engraçado que quando a gente entra nesse tema, quando você fala de uma fazenda, de um sítio, o que vem na cabeça das pessoas é que, nossa, lá tem cobra, lá tem aranha, lá tem escorpião. E na verdade a gente tem outros diversos fatores, né, que acabam afetando diretamente essa lida, como o acidente no manuseio ali de uma grade, de um arado, de uma turbina de pulverização, o acidente com animais de grande porte, né? A gente tem um índice muito grande de traumas, fraturas, devido à queda do animal, queda do cavalo, um coice, uma cabeçada, entre outras coisas. Mas é difícil lidar uma vez que eu não tenho informação, que eu não enxergo aquele perigo, aqueles riscos pontuais que podem acontecer na minha lavoura, né? Então, mais uma vez, a gente volta na condição inicial. Sou capacitado para desenvolver aquela atividade, eu tenho um embasamento mínimo para poder enxergar algo que não está adequado. Demora muito a acontecer um acidente na área rural, mas quando acontece, ele, na maioria das vezes, ele é grave, ele é fatal. E aí eu não tenho como corrigir, eu não tenho tempo de resposta para tratar isso. Vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, de uma fazenda que trabalha com agropecuária, ela faz lavoura e pecuária. Então ela tem uma operação lá, por exemplo, de colheita de silagem, está com os funcionários lá. Aí tem uma operação de ensilamento lá, de recepção de grãos na praça de alimentação do confinamento, de estocagem, tem o trato do boi, são várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. A maioria das vezes essas pessoas não têm um treinamento de emergência de risco. Perfeito. E aí o sujeito vai lá e, por um descuido, também de falta de treinamento no equipamento, pode cortar, decepar uma mão ou fazer uma coisa mais leve ou mais pesada do que isso. Perfeito. Qual é a primeira coisa que tem que ter dentro dessa fazenda? Tem que ter 1, 2, 3 pessoas, tem que ter um kit de socorros. Quais são as coisas mais básicas que nós não estamos fazendo no dia a dia, que são simples? Além do treinamento e da consultoria, né? Sim, sim. A parte dos recursos básicos é muito importante. Você ter uma bolsa ali disponível, com uma gaze, uma atadura, né, uma tala que seja, um kit para um controle de hemorragia rápido. Hoje até nós voltamos na ideologia do uso do tourniquet, né? Os protocolos internacionais trouxeram isso de volta. O tourniquet é uma ferramenta muito importante para uma área isolada, você está numa fazenda, o cara tem uma amputação grave, né? Um trauma grave, uma hemorragia severa. É um equipamento simples de usar que pode salvar a vida de um profissional. Então são essas coisas que entram no mapeamento do risco, né? Quando a consultoria, quando você vai mapear um processo, você tem que mapear o local de trabalho para que você mapeie o risco e aí entenda as áreas isoladas. Fala um pouquinho para nós, por exemplo, não tem milagre, né? O cara, você não consegue dar aqui e fala, não, faz isso, faz aquilo. Como funciona? Se o cara precisar hoje fazer um trabalho específico na fazenda, o que é o ideal? O que tem que ser feito? Como é que você tem que agir para fazer o trabalho para essa pessoa? De nossa parte, né, na condição técnica, a gente faz um levantamento específico do local e da região, né, reconhecendo e trazendo ali o mapeamento dos reais aspectos produtivos, processo, equipamentos. E dali, você mapeia equipamento e a fazenda? A fazenda e a região em torno da fazenda. Os principais hospitais, se tem corpo de bombeiro próximo, se não tem, qual é a condição de deslocamento, meios terrestres, meios aéreos. E aí, com esse embasamento, a gente propõe medidas para que sejam implementadas, mas em específica necessidade do agronegócio como um todo.
Não é nada que é macro, que serve na fazenda do Pará e vai servir na fazenda do Mato Grosso. É um trabalho personalizado. É um trabalho totalmente personalizado, 1 a 1. Alguns vão ter um gasto um pouco maior em questão da prevenção. Maior funcionários, maior quantidade. Maior quantidade, um isolamento maior, uma necessidade de recursos específicos. Em contrapartida, às vezes nós temos hoje grandes fazendas, como nós já atendemos, né, alguns clientes na área rural, que estão do lado de grandes centros urbanos. Aí a gente tem uma comodidade maior, eu tenho uma referência de emergência mais rápida, eu tenho um suporte aéreo, né? Por exemplo, no estado de São Paulo, o helicóptero do Águia é uma referência, salva muitas vidas, porque quando nós temos a emergência, o meu maior inimigo é o tempo. Então, se a gente está falando de 2 horas, de 1 hora, de 3 horas, num deslocamento até uma rede de atendimento pública ou que seja privada, 1 hora é muito. Quando a gente fala de prioridade do atendimento, os primeiros 10 minutos ali com a vítima são essenciais para manter a integridade, diminuir os danos, entre outros aspectos que possam acontecer com as pessoas necessitando de ajuda. E o papel da prevenção é muito importante. A prevenção, ela derruba esses índices drasticamente, né? Isso é mais do que comprovado em diversas áreas, em diversas condições emergenciais. Estamos trabalhando prevenção, a gente está derrubando o índice de qualquer tipo de acidente como um todo, e se acontecer, estamos preparados para gerar aquele primeiro suporte ali para quem necessita. Hoje nós temos uma carência no Brasil, por exemplo, do acompanhamento de profissionais em locais remotos. E a gente esquece que o nosso trabalhador rural está em área remota. A maior parte das vezes sempre em área remota. E como que eu vou atuar? Como ajudar, como auxiliar? Por exemplo, nós temos um telefone de emergência que é vendido hoje, a título de curiosidade, no Mercado Livre, por um valor irrisório. Como funciona? Um telefone movido a pilha, ele usa o seu próprio chip, então você tem que ter sinal. Em contrapartida, ele dura 30 dias a bateria. Nós estamos falando de um investimento aí, em média de R$100. Você está brincando? Nossa, quebrei meu aparelho, estou numa área isolada, eu tenho o sinal, mas eu não tenho mais o telefone. E o telefone de emergência está lá no seu kit. Você tira o telefone, pega o seu chip, coloca, e o primeiro contato que você tiver, você consegue fazer uma ligação com grande facilidade, com um recurso que é extremamente acessível. Por exemplo, mas as pessoas não têm essa informação. Não, eu não sabia disso, não tinha a menor ideia disso, isso é um problema. Bom, a gente vive perdendo a bateria do celular, né? Você imagina uma emergência. Sempre acontece, é igual filme de terror, né? A coisa sempre acontece de não fechar a porta do carro na hora que você precisa, né? Perfeito. A bateria pode faltar na hora que você precisa, exatamente isso. Eu queria entrar um pouquinho num tema que está muito fervilhando aí no mercado e falar um pouquinho sobre os incêndios florestais, né? Como é que a gente pode tomar mais cuidado, sendo que tem muito pânico de mídia, né? Porque esse ano, eu queria que você abordasse isso em relação às queimadas. Nós estamos num ano perfeitamente normal, né? Sem nada fora da equação quando se tange a Amazônia, né? Não é um ano, é muito mais a mídia querendo assustar do que qualquer outra coisa. Mas vamos falar um pouquinho sobre isso e sobre as prevenções florestais em torno desses incêndios. O que o fazendeiro tem que fazer de lição de casa? É importante relembrar aí na questão dos aceros, né? Manter uma condição segura, principalmente os sítios que nós temos casas próximas a matas, vegetações de grande porte. O que é o acero mínimo necessário? Uma recomendação hoje, ela vai girar aí minimamente em torno de 3 metros. 3 metros, né? Mas vai depender muito da característica da fazenda. Inclusive, quando a gente faz esse levantamento de emergência, é uma das recomendações em específico. Eu posso ter um incêndio de vegetação rasteira, eu posso ter um incêndio de copa de árvore, eu posso ter várias condições ali que geram uma agressividade. Uma outra coisa que vem crescendo também na área rural são as brigadas rurais, né? Então, o que eu preciso? Eu preciso ter um abafador, eu preciso ter uma bomba costal. Como combater? Que tipo de equipamento usar? Às vezes com condições simples, até mesmo a carreta do trator, né, com um tanque ali de 2 mil. Está sempre abastecida. Está sempre abastecida. Você consegue minimizar aí uma ocorrência, uma dor de cabeça voltada a danos ali no meio ambiente, né, fauna, flora, ou até mesmo os aspectos de bens materiais, a vida, né, estrutura, animais, com investimentos muito baixos,
muito tranquilos de serem feitos, é mais cultural a implementação e deixar ali disponível. Mas o acero, com certeza, deve ser muito bem mantido e muito bem feito para preservar ali a área rural da fazenda. Acho que até essas questões de distâncias, né? O cara entender a distância de onde ele pode ter um problema na fazenda, onde ele tem que deixar uma quantidade de água especificamente ali como tanque, né? Para poder... Usar o que ele tem, né? Usar o que ele tem. Às vezes ele tem todos os recursos, ele tem enxada, ele tem pá, ele tem bomba costal, ele tem o trator com a carreta, mas ele não sabe como ele pode usar. A emergência da Branco, né? Fala das queimadas, sobre essas queimadas desse ano aí. Olha, as queimadas, elas tendenciam, né? Elas existem, a gente está numa época seca, que acaba chovendo muito pouco, mas nada tão fora do normal, igual vem sendo abordado pela mídia, né? Essa questão da Amazônia virou uma discussão muito grande e os incêndios registrados na Amazônia, nós temos incêndios muito maiores de anos atrás, como 2003, 2004, pelos próprios índices apontados aí, os órgãos competentes que fazem os levantamentos. Então a gente tem que fazer a nossa lição de casa. Se eu zelo pela parte ali da minha lavoura, você zela pela sua, a gente se ajuda, faz uma integração, o meio ambiente agradece, fauna e flora agradece. Eu acho que até para quem está nos ouvindo aqui, para os proprietários, para os empresários, para as empresas, quer dar um tapa na cara de volta nesses caras que estão falando bobagem aí, eu acho que começa por uma boa consultoria. Contratar uma consultoria, olha aqui, eu tenho uma consultoria, eu faço esse mapeamento, perfeito, eu tenho esse tipo de trabalho aqui dentro, eu tenho responsabilidade com produção. E isso acho que é essencial, a gente começar a tomar cuidado, porque a gente vê que tem muita maldade nas informações que vêm. Então, com certeza. Uma das obrigações do canal é levar informação boa para poder ajudar vocês que estão aí no dia a dia. Fala pra gente aqui, Anderson, um pouco dos seus contatos, como é que faz para entrar em contato contigo. Nós queremos falar com a Rinaldi Assessoria, contratar ela para fazer um projeto para mim numa fazenda lá no Mato Grosso. Como é que faz? Pessoal, a gente tem o contato de e-mail, rinaldi@rinaldiassessoria.com.br, telefone de contato 99409-1800. É o WhatsApp também? É o WhatsApp. Nós temos as mídias de Instagram, Rinaldi Treinamentos, Facebook, Rinaldi Assessoria, e estamos aí à total disposição. Bom, tá aí. Tem e-mail, tem mídia social, tem WhatsApp, não tem como não achar o homem, né? A tua agenda é corrida, você tem agenda aqui, você tem agenda fora, eu sei que você tem muita coisa fazendo, mas sempre dá tempo para ajudar as pessoas. Você tem um trabalho muito bonito de ajuda também, que você faz, filantrópico. Eu queria que você falasse um pouco disso antes de você dar as suas considerações finais. Legal, agradeço a oportunidade de falar. A gente desenvolve hoje o projeto de prevenção do câncer em bombeiros. Esse ano já treinamos, estamos chegando em a casa de 400 homens treinados no Brasil e na Argentina. Tive a oportunidade de ministrar a primeira palestra aí de ambos os países, até o quanto a gente tem de apontamento, mas estamos trabalhando no projeto de prevenção para que esses heróis do dia a dia, os heróis de carne e osso, tenham uma condição de qualidade de vida após servir a sociedade, né, a preservação dos patrimônios, dos animais. Tá bacana, se quiser apoiar também, a gente muito bem-vindo. Tem alguma forma de apoiar, algum endereço, alguma coisa? Na verdade, pode entrar em contato com os próprios endereços que foram passados. A gente não solicita dinheiro, não solicita nada. A gente solicita apoio para realizar as palestras nos estados que são solicitados. Sensacional. Esse ano nós já fizemos Rio Grande do Sul, fizemos Santa Catarina, fizemos Paraná, São Paulo e Buenos Aires, na Argentina. Quer dizer, além de trabalhar e ajudar o agronegócio, as empresas têm feito um trabalho de ajuda também voluntário às pessoas. Parabéns, viu? Isso aí. Obrigado. O Brasil precisa de exemplos bons. Exemplos bons fazem com que a gente acredite que coisas boas virão ainda em maior número, né? Dá suas considerações finais aqui para quem está nos assistindo, que eu tenho certeza que as pessoas estão gostando muito desse bate-papo. Pessoal, lembrem que a gente não pode enxergar o gasto, né, como primeira instância. Ter a fazenda bem tratada, bem cuidada, que acredito que já é um perfil do agronegócio, é muito importante. Quando a gente fala de uma equipe treinada, de uma implementação de recursos, é um diferencial, não é um gasto. E é um diferencial maior para quem está ali no dia a dia. Poxa, eu sei que se eu precisar, está ali, está à disposição. Então, mais uma vez, a gente se coloca à total disposição dos parceiros do canal Produte, de quem tem a necessidade. Não fiquem acanhados, mandem mensagem.
Informalmente eu ajudo no que eu puder, né? E se quiser implementar, a gente vai levantar custo, vai passar a melhor condição, mas vamos trabalhar na prevenção, vamos valorizar quem está ali na lida do dia a dia, junto conosco, e nós temos a prioridade que é a família envolvida na lida ali. Então, estou à disposição, vamos mudar essa cultura que a gente está precisando. Isso aí, vamos que vamos junto. Esse é um dos motivos que a gente procurou hoje para falar aqui com todos os nossos amigos e amigas. Você gostou? Dá um like. Tá curioso? Quer saber mais? Entre em contato com os endereços do Anderson. Fique à vontade para procurar informação e melhorar o seu negócio. Indústria de suplementação mineral, indústria de adubos, transportes, fazendas. Todos nós precisamos fazer a nossa parte para qualificar cada vez mais o nosso agronegócio. Começa por aí, por ter a certeza que nós vamos ter segurança, equipes bem treinadas e um trabalho bem feito. Obrigado, que Deus o ilumine muito, que Deus o acompanhe todos vocês que estão conosco aí no canal Produte. Até o próximo Conversa Produtiva. Obrigado. Grande abraço.